Ai, meu Deus. Compras feitas. É só botar essa carne no freezer. Mas que hora para faltar luz? O que eu faço agora? Será que essas carnes vão estragar? Acho que me queimei. Quem é a donzela? Como assim quem sou eu? Quem é você que entra feito um raio dentro da minha cozinha? Meu nome é Cristóvão. Cristóvão Colombo. E a senhora? Eu me chamo Lourdes e essa é a minha cozinha. Lourdes. Que nome interessante. Aliás, este lugar todo é interessante. Mas isso aqui é só uma cozinha. E falando nisso, se você veio procurar alguns dos meus filhos, eles ainda não chegaram. E eu tenho um grande problema para resolver. Problema, donzela? Eu posso tentar ajudar? Não. Acho que é um problema um tanto complicado para você. Donzela, nada pra mim é complicado. Eu já atravessei os 7 mares de mãos amarradas e os olhos fechados. Bom, senhor sabe tudo, o meu problema não tem nada a ver com mares e nem barcos. É esse monte de carne que eu tenho que colocar no freezer. Freezer? Freezer? Freezer, para congelar a carne, entende? Ah, congelar, uma máquina que faz isso, é isso? É um senhora? eletrodoméstico e serve para manter os alimentos resfriados e congelados. Só que faltou luz, e sem luz, essa máquina não funciona. Então esse é o seu grande problema. Pode até ser que não tenha nada a ver com o mar, mas o sal vai poder te ajudar. Você sabia que existem outras formas de conservar os alimentos? Mas o que o sal tem a ver com isso? Ah, é? E de que forma, hein? Oi, gente! Vocês também devem estar se perguntando de que forma o sal pode ser usado como conservante, né? Mas é mais fácil do que parece. E ninguém melhor para explicar isso do que você. Claro que sim! Bem, um dos métodos mais eficazes e mais antigos para conservar os alimentos é a salga. O sal absorve a umidade e permite desidratar o alimento, inibindo o crescimento dos micro-organismos. Se salgada adequadamente, a carne pode durar anos. Nas grandes navegações, nas guerras, a carne sempre foi conservada desta maneira. Para você ter uma ideia do tempo que essa técnica é conhecida, os egípcios e os mesopotâmicos já preservavam peixes desta forma. A salga ainda é usada no nosso século. Atualmente divide espaço com formas mais modernas, como por máquinas, como o freezer. Países como o Canadá, a Noruega e a Islândia ainda utilizam essa técnica para a conservação de peixes, como o bacalhau e a sardinha. Bacalhau? Eu sou encantado com bacalhau. Eu sei, seu Cristóvão. Mas seguindo o assunto, a salga também pode ser utilizada em outros tipos de alimentos. A carne seca e o charque são exemplos bem conhecidos de quem mora ao sul do país.
Que interessante isso, hein? Agora eu sei que eu posso salvar essas carnes caso a luz não volte. Epa. Não. Tem alguns cuidados que esse tipo de conservação exige. E isso eu entendo. As bactérias halofílicas se desenvolvem em alta concentração salina. Por isso é importante ter cuidados com a pureza do sal e com a higiene. Fala mais, seu Cristóvão. O senhor entende mesmo do assunto, hein? Manda ver que eu vou ficar na plateia. Manda ver? Como assim? Manda ver. Claro, donzela, claro. A salga é influenciada por outros fatores além do sal. A própria carne e outras matérias-primas, até os fatores climáticos interferem no processo. Viu como se pode aprender muito com os mais velhos ou com os bem mais velhos? No caso... Mas você até que está bem conservado para os seus tantos séculos de idade. A senhora também, digo, não que a senhora tenha séculos, não é isso, mil desculpas. Tá bem, eu já entendi. E muito obrigado por essa aula especial. Eu tenho que partir agora, pois tem um bacalhau me esperando. Até mais. Se um dia quiser saber como conservamos os alimentos no século XXI, apareça aqui novamente, que eu lhe conto. E vocês também acessem o episódio Conservando os Alimentos nos Tempos Modernos. Que cara bacana, gostei dele. E é interessante saber como as pessoas se viravam sem nenhum eletrodoméstico, coisa que a gente não vive sem, né? Bom, pessoal, eu vou deixar a nossa história rolar e prestem atenção como a Dona Lourdes ficou interessada no assunto. Olhem só. Oi, mãe. Oi, meu filho. Oi. Meu filho, abre aí o seu computador e procure informações sobre a conservação de alimentos. Que isso, mãe? Vai vender a geladeira ou vai voltar a estudar? Nada disso. Mas assim mesmo, nunca é tarde para estudar, ouviu? Claro que não, mãe. Estudar é importante. Tem alguma coisa aí sobre a salga de alimentos? Salga, deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Aqui diz, ó, mãe, que a penetração de sal e a saída de água é um exemplo típico de osmose. O que é isso? Osmose, mãe. Quando duas soluções de concentrações diferentes estão separadas por uma membrana semipermeável, há a tendência de haver um equilíbrio entre elas. Assim, se estabelece um fluxo osmótico no sentido da solução fraca para a forte. E quando para esse fluxo? Este fluxo, mãe, ele para quando o equilíbrio entre ambas é atingido. Esse processo é chamado de cura pelo sal ou tempo de salga. Tá. E existe outros tipos de processo que não esse osmótico. Esse aqui, vamos ver. Aqui, que diz que, além do processo osmótico, ocorrem outros como a difusão e uma série de complicados processos bioquímicos, principalmente associados às proteínas. Nossa! A ação preservativa do sal repousa na capacidade que ele tem de produzir uma elevada pressão osmótica nas células das bactérias, causando o rompimento ou plasmólise das mesmas. Cruzes? É isso mesmo, mãe. Aqui diz, inclusive que atualmente se sabe que o sal comum não causa apenas a plasmólise, mas também bloqueia o núcleo das proteínas, desnaturando as enzimas, tornando essas substâncias inativas. O cloreto de sódio possui ação bacteriostática e bactericida, ou seja, paralisa o crescimento e causa a morte das bactérias. Nossa, filho, quanta coisa legal e a gente nem sabia. Eu tô até ficando
sabida. Ah, pode crer, mãe, pode crer. Mas de onde veio toda essa sua vontade de estudar aí, mãe? Até parece que viu o príncipe encantado. Que bobagem! Essas coisas, elas nem existem. Ih, mãe. Pessoal, eu só vim para dar uma sugestão para vocês. O que vocês acham de pesquisar de que outras formas se conservavam os alimentos antigamente? Frutas, legumes, ovos, leite, carne, peixes, banha, queijo e aí vai. Tentar descobrir também como se produziam ou se produzem artesanalmente as conservas. Ah, dá até mesmo para tentar fazer isso em casa.